Achou lá? Lucas capítulo 15, verso 22. Conseguiu abrir sua Bíblia lá, ligar a Bíblia lá? Se assim você o fez, feche teus olhos. Vamos orar. Pai, nos mostre a Tua vontade agora através da Tua palavra. E também, Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor falou até aqui, através dos louvores, através das orações, através, Senhor, de tudo que aconteceu aqui, do simples abraço, aquele sorriso. Com certeza o Senhor manifestou o Teu amor. E agora não será diferente. Fale as nossas vidas através da Tua palavra. É que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Lucas 15, versos 22 a 24, mas você deixa marcado o capítulo 15, verso 11 a 32, tá? A partir do verso 22 diz: Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponham o anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o e comamos e nos alegramos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Que Deus aplique em nosso coração a sua palavra. E eu não posso esquecer de pedir também que você ore pela esposa do Lucivaldo, a Daniele. Ela teve um probleminha semana passada de saúde. Alguns irmãos aqui não conhecem o Lucivaldo, mas ela também está grávida de 7 meses e teve um probleminha, mas está bem. E ore pela Carla. Quem não conhece a Carla é a nora da irmã Ângela, né? Ele não espera de molhar o bico, né? Ele já se apressa. E do irmão Elcio também. O irmão ficou com ciúme. Eu ia falar, irmão, calma. Então orem pela Carla, nora do irmão Elcio, da irmã Ângela, esposa do Elcinho, como disse o João, futuro pai fresco, é isso? É mole, cara. Mas orem pela vida delas, estão aí, né, esperando bebês. Os bebês daqui a pouco estão chorando aí, acordando os pais. É assim a gente espera, que os pais acordem, né? E por que eu estou falando isso? Hoje é dia dos pais, parabéns para nós. Um dia especial, um dia simbólico, porque dia dos pais é todo dia. Hoje pela manhã comentava com a igreja sobre a Rafaela, que foi uma menina em que a Paula trabalhou lá em Teresópolis, em que ela não conseguia ver Deus como seu pai. Por causa do pai biológico, um pai violento, um pai alcoólatra. E foi muito difícil aquela menina ver Deus como pai. Hoje, graças a Deus, a Rafaela já é uma moça, já é mãe, e ela entendeu que Deus é pai. E Lucas, capítulo 15, nos fala de um pai amoroso, de um pai que nos ensina muito. E esse pai que Lucas fala, justamente na parábola de Jesus, é o próprio Deus. Na semana passada nós começamos a falar sobre os impossíveis nossos e os possíveis de Deus. Isso tem a ver porque o que Jesus está ensinando através dessa parábola é algo que para muitos é difícil, que é justamente a questão do perdão, a questão do trabalhar o perdão com o outro. E esse pai aqui da parábola nos ensina isso. Ser pai, algumas vezes não é fácil, principalmente nós que somos pais imperfeitos, que vivemos um mundo complicado, difícil, em que a moral e a ética, os bons costumes já não estão valendo muita coisa, onde os pais vivem estressados, cansados, sobrecarregados. E chega Jesus com uma história bem interessante sobre dois filhos complicados, porque os 2 filhos dessa história tinham problema com o pai. Os 2 filhos, não só o que foi embora, o que ficou também. E Lucas vai trabalhar e ensinar e nos mostrar como que nós podemos trabalhar na vida dos nossos filhos e aprender com esse filho pródigo, com esse filho rebelde. Ainda, como disse o comentarista Barclay, que a história deveria ser não a parábola do filho rebelde, mas a parábola do pai amante, ou do pai carinhoso. Porque a história mais é do pai do que do filho. E Lucas mostra aí como que era esse pai, a característica desse pai. Era um pai que tinha algumas qualidades muito interessantes.
Primeiro, era um pai que criou um ambiente familiar confortável. Se você olhar a história, os filhos tinham um certo conforto, os filhos viviam bem, ali havia um aconchego, os filhos tinham abertura para conversar com o pai. Porque se não fosse assim, ainda que seja uma história, uma ficção que Jesus está ensinando aos seus discípulos, mas se não fosse assim, aquele filho não chegaria para o pai e pediria sua parte da herança. Porque se não houvesse esse ambiente familiar confortável, na hora que ele acabasse de falar herança, 2 dentes voariam de sua boca com certeza. Mas o pai criou esse ambiente ali. Não um ambiente desconfigurado, mas um ambiente onde os filhos tinham ali, uma certa forma, um conforto na família. Esse pai era um pai generoso, acessível. Isso ensina para nós pais que nós precisamos ser acessíveis aos nossos filhos, ter ouvidos prontos para ouvi-los na hora que eles mais necessitam. Porque se nós não tivermos dentro da nossa casa um ambiente onde os filhos podem vir e conversar, aonde que eles vão conversar? Aonde que eles vão aprender? Lembro quando era pastor de jovens, alguns líderes já ouviram isso, que uma irmã, uma das líderes, chegou e disse: pastor, os adolescentes estão atrás da igreja vendo revista Playboy. E ela estava escandalizada. E eu disse: deixa ver. Deixa ver. Ele disse: que é isso, pastor? Não vai fazer nada? Eu falei: eles estão vendo lá porque os pais não estão ensinando em casa. Os pais não estão conversando com eles. Daqui a pouco eu chego lá. E ela me disse os nomes, eu chamei-os. Lá tinha gabinete. Chamei o gabinete e fomos conversar. Alguns deles: não, a gente não estava vendo. Eu falei: olha, vocês foram pegos no Fraga. Mas deixa eu conversar com vocês. Vocês estão procurando sarna para se coçar. E aí eu tive que fazer o papel que o pai não fazia. E a gente foi conversar com eles. Daí para frente não fiquei mais sabendo se eles estavam vendo mais as revistas. Se viram, foram espertos. Não foram mais para trás da igreja ver as revistas. Mas por que eu estou falando isso? Parece um absurdo, o pastor deixou eu ver, mas o problema é que às vezes a gente não ensina em casa. Não somos acessíveis a eles. E eles vão aprender fora. Vão aprender da forma errada, com as pessoas erradas, do jeito errado, e vão fazer coisa errada. Esse pai criou dentro da sua casa um ambiente acessível. Ele chega, o filho no verso 12 chega e diz: olha, eu quero minha herança agora. Como eu disse, se não fosse um pai carinhoso, um pai que criou um ambiente comunicativo, eu já ia, na hora que ele terminasse o agó, 2 dentes voariam. Esse pai era um pai que conhecia muito bem os seus filhos. Ele era um pai que sabia como era aqueles seus filhos. Ele entendia bem que não adiantaria ficar discutindo muito com o filho mais novo. Provavelmente ele já tinha esgotado ali todos os seus argumentos com aquele filho. E às vezes na vida da gente é assim, a gente tem hora que cansa de tanto ensinar e explicar, e a gente precisa conhecer os nossos filhos. Eles vão crescendo, daqui a pouco estão maiores do que nós. Eu já falei com a Mariana que ela já está no bom tamanho, não passe o pai. Lembro de uma vez em Londrina, um rapaz tombou o carro do pai, bem na avenida central de Londrina, e apareceu no jornal. E a repórter perguntou: o senhor vai pagar a fiança para soltar o seu filho? Eu falei: eu não. Deixa ele passar umas noites aí na delegacia, pois eu já cansei de ensiná-lo que o que ele fazia era errado. E agora ele vai aprender lá dentro, atrás das grades. Parece um pai ruim, né? Mas aquele pai conhecia o seu filho. Nós conhecemos os nossos filhos, precisamos ensiná-los a viver nesse mundo, viver em casa, e quando chegarem nesse mundo, algumas vezes eles vão ter que quebrar a cara. Esse filho mais novo, ele quebrou legal a cara. Não quis ouvir o pai. Achou que fora da casa do pai era melhor. E foi viver os prejuízos da desobediência. Esse pai, ele conhecia os seus filhos. Esse pai, ele sabia o filho que tinha dentro de casa. Nós, como pais, às vezes nós achamos que sabemos tudo e nós vamos errar.
Nós, como filhos, às vezes achamos que os nossos pais são chatos. Pena que eles estão lá atrás agora, mas nós achamos que nossos pais são chatos, são caretas, são ultrapassados. Mas a grande verdade é que para meu pai eu sou muito moderno. E para os meus filhos eu estou bem atrasado. Isso aí não vai acabar. Nós vamos ter essa crise de gerações sempre. E assim espero. Porque daqui a uns anos eles vão ser muito modernos para mim. E muito atrasados para os meus netos. E aí eles vão sentar com você, vão sentar comigo e vão dizer, pai, bem que o senhor dizia. Bem que era daquela forma mesmo. E a gente precisa ir trabalhando e aprendendo com esse pai da parábola a sermos acessíveis, a termos os nossos ouvidos atentos e conhecer os nossos filhos. Saber quando eles estão tristes, quando eles estão alegres, e por que estão. Entender que às vezes a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. Lá em casa eu já aprendi que a Mariana vai ser sempre mais amiga da mãe. E o Gabriel vai ser sempre mais amigo do pai. E não tem como mudar esse negócio. Quem tem duas filhas, dançou. Dançou. Vai ser mais amiga da mãe. Né, Rogério? Aí. O terceiro vem menino. Amém? Filho é bênção. E 2 é o número perfeito. 3 é bom demais. Como esse pai, a gente precisa aprender como que esse pai agiu. Lucas vai dizer o seguinte no verso 15, capítulo 15, versos 11 e 13. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi embora para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. A primeira atitude desse pai foi ouvir o seu filho. É interessante como que Deus tem uma paciência enorme para nos ouvir. Já imaginou se Deus agisse conosco, como nós agimos com os nossos filhos em alguns momentos? Pai, filho, agora eu estou no computador. Pai, filho, agora eu estou dirigindo. Pai, filho, agora eu não posso. O pai dessa parábola, que é o próprio Deus, toda vez que ele é procurado, ele ouve. Toda vez que ele é procurado, ele para. Toda vez que ele é procurado, ele fala, filho, estou aqui, te escuto. Ele ouviu. Jesus não quis entrar em detalhes como que aquele pai conseguiu dinheiro. Como eu disse, é uma história. Provavelmente foi rápido, porque diz que não muito tempo depois o filho reúne tudo e vai embora. Mas ele para e ele ouve o filho. A gente hoje vive numa geração em que a gente está ouvindo pouco, falando bastante e mexendo muito com os dedos. E perdendo um pouco da paciência. Falta paciência em casa, falta paciência com a esposa, falta paciência com os filhos, falta paciência com o marido, falta paciência no trânsito. E a gente não para mais para escutar as pessoas. Jesus mostra que esse pai parou, ouviu, ele não teve resistência como pai com aquele filho. Talvez já conhecia o coração dele, Jesus falando para os seus discípulos, já conhecia o coração dos seus discípulos. Jesus conhece o nosso coração. O verso 13 diz que não muito tempo depois, então é rápido, foi ali, olha, sem enrolar muito. Foi viver uma vida extravagante, uma vida fora de Deus, longe do Pai. Vida longe de Deus é vida onde a gente vai sofrer. Num primeiro momento, temos uma aparência de muita felicidade, o que deve ter acontecido, enquanto o dinheiro está no bolso. A felicidade deve ter sido muito grande. A rodinha nos bares com cerveja deve ter sido grande. Muitos amigos, porque quando tem dinheiro, as rodinhas da cerveja, tem muito amigo. Quando você está pagando, tem muita amizade. Mas cadê os amigos na hora que faltou a comida, faltou o dinheiro, teve crise, teve uma crise enorme naquele país onde ele estava e ele foi trabalhar com os porcos e não podia nem comer a comida do porco, porque diz o texto que ele comia escondido a ração. Se era escondido é porque não podia comer. Onde estavam os amigos? O pai escutou ele não quis escutar o pai.
E aí a gente vê no versos 15 e 16 o resultado da desobediência desse filho. Por isso, foi empregar-se com os cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com a comida que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E a gente precisa entender uma situação aqui. Jesus está falando com o judeu. Judeu não come carne de porco e judeu não suporta o porco. Ele está dizendo, olha, a vida desse homem longe de Deus foi tão fundo, tão fundo, tão fundo, que ele estava igual a um porco. Estava igual a um porco. Ele foi tão fundo que ele teve que fazer um serviço que ninguém mais desejava fazer e que para nós judeus é insuportável. Cuidar de porco. A vida fora da presença de Deus, a rebeldia, faz com que a gente vá por mais fundo do buraco. Mas o que chama a atenção desse rapaz é que ele começa a se arrepender. Porque quando a gente tem, pelo menos, um pedacinho de consciência de quem é o pai, nós começamos a lembrar dos benefícios que esse pai nos traz. Ele diz, poxa, se eu fosse um funcionário de meu pai, um jornaleiro, como diz algumas traduções, um funcionário lá, eu teria onde comer, dormir, me tomar um banho, e não estaria nessa vida. E esse filho, ele começa a entender isso, e ele vai buscar o perdão do pai. Dentro de nossos lares, o perdão precisa ser algo assim, rápido. Porque perdão é interessante, perdão não é uma escolha. Perdão, você não acorda hoje, eu estou pensando em perdoar. Perdão é uma ordem. E é interessante que perdão é uma das únicas condições que na oração do Pai Nosso a gente vê que é para que eu possa ser perdoado, eu preciso perdoar. Jesus na oração ele ensina o seguinte, perdoe as nossas dívidas como eu perdoo a quem está me devendo. É a única condição. Porque se eu não perdoo, como que eu vou querer ter perdão do Senhor? E esse rapaz começa a tomar essa decisão no seu coração, eu vou voltar para a casa do pai, eu vou dizer, pai, eu não preciso mais ser chamado de filho, mas basta o Senhor me dar um cantinho. Ele está arrependido. Um dos processos do perdão é começar a ter aquele arrependimento dentro do nosso coração. E ele volta para casa. O filho mais velho se enche de ira, vê aquele sem vergonha voltando para casa, e o pai faz festa. O pai mata lá um belo de um bezerro, faz um churrascão, assa aquela carne, aquela picanha, Coca-Cola a rodo, e o filho mais velho não entende aquilo e diz, o filho mais velho não entendia o que era perdão. E a gente tem essa síndrome de filho mais velho quando a gente olha para Deus, porque a gente começa assim, mas pode isso? Quantas vezes você já não olhou para uma pessoa que vacilou, e não uma vez só? E vem e chora, se arrepende, você diz, lágrima de crocodilo. Mas Deus olha e diz assim, vamos colocar um anel, uma sandália, vamos matar um bezerro, vamos fazer um churrascão. Porque esse aí estava morto e agora reviveu. Porque longe de Deus a única coisa que nos resta é a morte. O pecado nos afasta. Entender a graça de Deus e o que Jesus está dizendo ali, está ensinando ali, é justamente sobre essa graça. E graça para nós é algo assim que é quase que insuportável. Porque a graça do Senhor, ela revela o que há de pior em nós. Nos revela o filho mais velho. Porque o que é graça? Eu receber o que eu mereço. Ou melhor, eu não receber aquilo que eu merecia. O que eu merecia? Inferno. O que eu merecia? Sofrimento. E o que eu recebi? Salvação através de Jesus. O que eu recebi? Alguém que não tinha pecado algum morrer no meu lugar. O que esse filho mais novo merecia? Nem ser recebido no portão de casa. No mínimo, acontecer com ele o que ele estava prevendo, ser um funcionário do pai, perder completamente a paternidade desse pai, ter a certidão de nascimento rasgada.
Mas o que esse pai faz? Esse pai vai, corre e abraça. O que Deus faz com você e comigo? Ele vem, corre e abraça. Quando eu me ajoelho lá diante de Deus pedindo perdão e digo, Senhor, eu estou aqui de novo. Porque na nossa vida, diante de Deus, a gente só tem que falar com Deus o seguinte, Deus, por enquanto agora. Porque o Senhor já sabe que daqui a pouco eu volto. E quando eu volto e falo, Senhor, eu estou aqui de novo, Senhor, está difícil. E Deus fala assim, de novo por quê? Quando foi a última vez? Eu não me lembro. Porque nós começamos a nos julgar. Esse filho mais novo, ele começou a se julgar. Ele viu a burrada que fez. Torrou o dinheiro. E ele começou a pensar, poxa vida, eu pisei na bola. Vou voltar lá, pelo menos lá vou ser um empregado. O perdão, esse perdão desse pai leva a ver o acerto e não os erros. Dá uma olhada aí na parábola depois. Se Jesus em algum momento diz que o pai sentou com ele e disse, olha, eu te aceito, mas você viu a burrada que você fez? Deus não faz isso com a gente. Deus não senta no sofá e fala assim, olha, eu vou te perdoar dessa vez, mas você viu o que você fez? Deus, ele não leva em conta o erro, ele está levando em conta os acertos. Qual é o acerto? Ele voltar e pedir perdão. O que importa para Deus é a decisão que eu vou tomar com ele. Davi, homicida, adúltero, um homem chamado segundo o coração de Deus. Porque alguns dizem que Davi, quando Deus já vinha lá com a vara para dar-lhe umas varadas, encontrava Davi de joelho, coração quebrantado. Deus não desperdiça um coração que se quebranta diante dele. Esse pai da parábola, ele olhou justamente o acerto desse filho ir lá e pedir perdão. Ele não ficou jogando, vomitando na cara do filho os anos que trabalhou como pai, construiu todo o seu império e ele torrou em pouco tempo. Quem faz isso é justamente o irmão mais velho, o irmão ingrato. Porque em momento algum na parábola a gente encontra dizendo que esse filho nunca teve permissão de fazer um churrasquinho com os colegas. E ele diz assim, poxa, eu estou aqui diante do Senhor todos os dias, trabalho igual um louco, e esse teu filho, que gastou todo o seu dinheiro com festa, com prostituta, porque o que está no coração do filho mais velho era gastar o dinheiro com prostituta, porque como é que ele sabe que ele gastou dessa forma? Lembrando que Jesus fala para fariseus que muitas vezes chamavam ele de comilão, beberrão, festeiro, porque eles queriam ser daquele jeito. E algumas vezes a gente dá um de irmão mais velho com algumas acusações e a gente tem que tomar cuidado se não sou eu que sou daquele jeito. Ingrato, mesquinho, que aponta o dedo, e esqueço que tem que olhar para mim, olhar no espelho e dizer, miserável homem que sou. O pai, ele mostrou para aquele filho mais velho que ele precisava amar. Porque é interessante a graça. A graça do Senhor, ela me ensina que ele não olha meus méritos, nem olha os deméritos. Você não é salvo por aquilo que você faz. E você não é salvo ou deixa de ser salvo por aquilo que você não fez. Você é salvo porque Cristo te salvou. Você um dia se arrependeu dos seus pecados. Estava em rebelião com Deus. Disse, Senhor, o Senhor é meu Salvador. Dali para frente você continua errando, pecando. Talvez hoje você já pecou um bocado. Provavelmente agora já está pecando. Mas a vantagem é que eu posso chegar diante de Deus e pedir perdão para Ele. Porque esse Deus nos constrange a isso. Ele não olha os meus méritos. Ele não olha os seus deméritos. Ele olha e vê Cristo na sua vida. Esse irmão exagerado, que briga com o pai, porque não entendia o amor do pai.
Esse perdão, ele é independente das obras que você e eu fazemos. Mas esse Pai também nos ensina que nós só temos vida enquanto estamos na casa do Pai. Você já conhece a história, ele vai mostrar que depois caiu em si, ele diz, olha, na casa do Pai tem tanta coisa. Fora da casa do Pai, queridos, a gente sobrevive. Na casa do Pai, a gente vive. Na casa do Pai, tem festa todo dia. Na casa do Pai, a gente até passa dificuldade, passa lutas, mas tem irmãos que não são irmãos mais velhos. São irmãos que entenderam a graça do Pai. Que ora por você. Que busca a face de Deus junto com você. Que consegue ver a sua felicidade e se alegrar com a sua felicidade. Que consegue ver a sua tristeza e a sua dor e chorar com você. Que entende que a gente precisa se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Isso a gente encontra na casa do Pai. O apóstolo Paulo em Romanos vai dizer o seguinte. Romanos 3. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé. Pelo seu sangue, demonstrou a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriores cometidos, mas o presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Paulo está dizendo o seguinte, que nós somos salvos justamente por uma decisão de Deus. Não foi por lei, não foi pela vidazinha boa que nós queremos mostrar, mas foi pelo sangue de Jesus. Ele vai falar sobre justiça, e essa palavra no original vai trazer uma ideia de receber de alguém uma sentença, de um juiz, por exemplo. Então você está diante do juiz e ele vai te dar a sentença. Mas a sentença, ela não vai mais te condenar, porque alguém já pagou por você. E por isso ele vai dizer que ele é o justo e justificador. Quando nós estamos diante do Senhor, e ainda que o inimigo, o diabo, possa querer te acusar, esse advogado chamado Jesus, ele fala, eu já paguei. Eles agora pertencem à casa do meu Pai. Eles já voltaram para casa. Queridos, que você possa voltar para a casa do Pai. Todos os dias, todos os momentos. Que a tua casa seja a casa como desse Pai. Aonde há uma liberdade, aonde há o amor. Aonde há problemas, sim. Mas há ali o perdão. Quando ele chega e confessa o erro, ele não tem cobrança, ele tem abraço. Tem festa. Entender a graça de Deus sobre a nossa vida é entender que o Senhor não fica acusando, mas Ele valoriza você. Porque Ele sabe que você custou muito caro. Custou a vida do Filho dele. Custou a vida de Jesus. E quando Jesus morreu, Ele morreu pelo filho mais novo e morreu pelo filho mais velho. Quando Deus mandou Jesus à terra para morrer por você e por mim, Ele não disse, olha, você vai morrer só pelos bonzinhos. E talvez se isso acontecesse, algum anjo ia dizer assim, mas Deus, não tem nenhum. Porque quando Jesus veio à terra, Deus olhou e disse, não tem ninguém, não tem jeito de esse povo pagar a dívida comigo. Dei a lei e o negócio não resolveu. Tem os profetas, também não resolve. E Jesus diz, então eu vou. Vou vestir a roupa do homem. Vou sofrer o que ele sofre. Vou ter que aguentar muito o irmão mais velho. E como ele aguentou? Mas ele morreu naquela cruz. Para salvar você. Para salvar essas pessoas que estão aí fora. Jesus foi para aquela cruz para cumprir algo que era impossível para o homem. A salvação.
Pela lei não conseguiria, porque se não cumprisse uma vírgula dela, já seria condenado. Ali na cruz, ele venceu o impossível. Ele pagou a minha dívida e a sua. Ali na cruz, ele mostrou esse pai da parábola do filho pródigo, mas eu prefiro a parábola do pai amoroso. Ali na cruz, foi a maior demonstração de amor que já existiu. Ali na cruz, Jesus amou você. Ele foi o irmão mais velho, mas não o da parábola, mas foi o irmão mais velho que deu exemplo de como ser um irmão amoroso, que olha do céu e diz: Pai, tudo está consumado. Paguei a dívida, paguei a conta. E o mais gostoso de tudo isso não foi a cruz, que pagou o nosso preço. O melhor da história é saber que a morte morreu. É saber que no terceiro dia ele levanta dos mortos. Está vivo. E diz para mim e para você depois disso que há esperança. Que há esperança. O pior que você já tenha vivido, há esperança. Pelo melhor que você está vivendo, ainda há mais esperança. Porque ele não olha o seu mérito e não olha o demérito. Ele olha o seu coração e sabe o que você está precisando. E pensar nisso, saber o que você está precisando, eu queria orar com você. Queria convidar você a fechar seus olhos. Nós tentamos ser pais heróis. Estamos tentando ser pais heróis. Não sei se eu posso dizer que Jesus foi um herói. Mas eu posso dizer com toda certeza que Ele é o Salvador. E Ele quer consertar e restaurar a sua vida. Baixe sua cabeça. Pai, como é bom olhar esse pai da parábola, que é o próprio Senhor, o próprio Deus. E esses filhos representam com toda certeza a humanidade que vivemos. Uns querem viver do seu jeito e acabam quebrando a cara, mas encontram um pai de braços abertos, pronto a receber o filho, arrependido. Outros querem viver na religiosidade, nas acusações, nos méritos da religião, mas não conseguem agradar ao Senhor, porque sempre procuram agradar primeiro a si mesmo. Mas, Senhor, que nós possamos aprender com esse filho mais novo, que na casa do Senhor a restauração, a mudança, a conserto, a graça. A graça do Senhor nos constrange. A graça do Senhor tem hora que é quase que insuportável. Porque arde dentro de nós um sentimento de filho mais velho, de irmão mais velho, acusador. Mas quando a gente vê essa graça amorosa, quando nós percebemos que nós éramos como esse filho mais novo, e o Senhor nos resgatou, Senhor, daquele chiqueiro chamado pecado, e não se importou com as roupas que eu estava, mas se importou com o coração arrebentado, quebrantado, disposto a mudar. O Senhor não ficou olhando o erro, mas o Senhor olhou o acerto. O Senhor não sentou e disse: olha, você pisou na bola. Não, o Senhor correu até a porta, abraçou. E ainda olhou para todos e disse: olha, esse meu filho estava morto, mas agora ele está vivo. Pai, quando estamos na Tua presença, ainda que estejamos cabisbaixos, ainda que nos sentimos, Senhor, tão mal, o Senhor olha e abraça e diz: você está vivo. Talvez alguém aqui, ó Deus, chegou aqui para baixo, porque a vida tem esse dom de jogar a gente para baixo. Mas, Senhor, que eles saiam daqui de cabeça erguida, olhando para os céus, olhando justamente para onde está o nosso socorro, está o nosso refúgio, aonde o Senhor está. Mas o Senhor não está somente no céu, mas o Senhor está agora sentado do lado dessa pessoa.
E o Senhor o abraça. O Senhor vem com um abraço e diz: filho, eu te amo, filho, eu te amo. Que o teu perdão, Senhor, alcance essa vida. Que o teu perdão alcance os lares que estão aqui nessa noite. Que essas casas aqui, cada uma representada, possam ser lares, ó Deus, aonde encontramos uma boa conversa, comunicação aberta. Pais que amam os seus filhos, pais que são heróis para os seus filhos. Pais, ó Deus, que conhecem os filhos. E pais que aprendem com o Senhor, nosso Abba, como ser pai de verdade. Transforme o coração desses homens, ó Pai. E que esses homens que estão aqui, os que já são pais e os que serão pais, possam ser homens corajosos, que assumem, junto com o Senhor, essa paternidade. Que oram pelos seus filhos, que oram pelas suas esposas, que intercedem por elas, que honrem as suas famílias, como foi o pai dessa história. Ele honrou a sua família. Como é o Senhor como pai. O Senhor honrou a promessa feita há muitos anos a Abraão. E hoje podemos, Senhor, desfrutar dessa promessa. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado, Senhor, pela graça. E que essa graça, Senhor, maravilhosa, possa, Senhor, vir de frente com aqueles que ainda não têm. É o que eu te peço. Eu lhe agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.